Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto e hoje vamos celebrar a nossa Páscoa. A Páscoa dos cristãos protestantes é a ceia. A ceia do Senhor é a nossa Páscoa, conforme Cristo nos ensinou lá nos Evangelhos. Hoje contaremos com a participação do meu pai, irmão Nelson, que vai entoar os cânticos. Então repare na letra que vai aparecer na tela para você. Vamos cantar canções, hinos do cantor cristão, que eram letras lindas, maravilhosas, que tocavam nossa alma e, acima de tudo, nos ajudavam a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, adore ao Senhor. Se você já conhece as letras, apenas feche os seus olhos e se derrame em adoração ao nosso Deus. Se você não conhece, acompanhe aí na tela, se esforce para cantar juntamente com o irmão Nelson, e assim possamos todos oferecer o nosso culto agradável a Deus. Vamos todos adorar ao Senhor? Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Deus Jeová, que terra e céu criou, minha alma o nome abençoará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, e nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Seu
Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Vai aparecer aí na tela para você. Êxodo 12, 21 diz assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. O tema da mensagem de hoje é Celebrando a Páscoa. Vamos orar? Pai Celestial, nós te adoramos, te bendizemos na beleza da tua santidade. Não apenas por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. O Senhor é Deus e não há outro além de ti. O Senhor é soberano. O Senhor é santo, santo, santo. O Senhor tem todo o poder no céu e na terra, embaixo da terra. Não há ninguém que se compare a ti. O Senhor é Deus forte e poderoso, vencedor em todas as batalhas. E o Senhor é aquele que adestra as nossas mãos para as batalhas. É o Senhor que nos faz prevalecer. É o Senhor que nos faz triunfar diante dos nossos inimigos, que são espirituais, que são seres que não estão aqui no nosso plano, no nosso terreno, não são físicos, não são seres humanos, são seres espirituais, é Satanás e os demônios. Senhor, nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te pedimos, fala poderosamente através da tua palavra. Derrama, Senhor, a tua glória, o teu poder sobre cada um que estará me assistindo, me ouvindo através desse vídeo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo, Senhor, faz o teu povo celebrar a verdadeira Páscoa, celebrar a ceia do Senhor, com o verdadeiro princípio, Senhor, lembrando daquilo que Jesus nos orientou a lembrar. Em nome de Jesus Cristo, que todos possam ser fortalecidos na sua fé, que todos possam renovar as suas esperanças, renovar as suas forças, que todos possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Que a tua palavra possa, Senhor, entrar e ministrar em cada coração. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos com teu sangue, Senhor. Mais uma vez, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Meu irmão, a Páscoa, como já tinha falado anteriormente, a nossa Páscoa é Cristo e a nossa Páscoa ela é celebrada através da ceia, que é uma ordenança do Senhor Jesus. Na verdade, não é uma ordenança como as ordenanças ou os rituais e cerimônias que os judeus faziam no passado. Hoje a gente não tem mais essa preocupação daquela questão pureza, né, cerimonial, não existe mais isso, a gente já saiu da época dos sacrifícios de animais, não existe mais o sacerdócio levítico. Hoje o Senhor fez a todos nós, que nem judeus somos brasileiros, e não importa se você é homem, se você é mulher, se você é jovem, se você é velho, se você tem 1 ano de conversão, se você tem 30 anos de conversão. Deus fez a todos nós o sacerdócio real, ou seja, homens e mulheres hoje, todos nós que cremos em Jesus Cristo, somos sacerdotes, que estamos seguindo o sumo sacerdote Jesus Cristo. Ele adentrou o Santo do Santo e ele rasgou o véu que nos separava da presença do Pai. Nos deu livre acesso ao Pai através do seu sangue, através do seu corpo que foi partido na cruz. E a ceia, você sabe, ela é nada mais, nada menos do que aquilo que eles já começavam a praticar desde o Êxodo. Nós lemos aqui Êxodo, esse texto base, capítulo 12, versículo 21, que fala quando Moisés convocou as autoridades de Israel e disse, escolham um cordeiro ou um cabrito. Perceba, muitos anos antes de Cristo, eles já estavam preparando, sinalizando, apontando para o dia em que o Cordeiro de Deus iria ser sacrificado por todos nós. O Cordeiro de Deus ia ser a grande celebração da Páscoa. E Páscoa, como eu já falei na semana passada, no culto anterior, no hebraico é Pessah, que significa passagem. Então existem vários princípios, existem vários objetivos por trás
da Páscoa, da celebração da Páscoa judaica e hoje da nossa celebração da ceia. Então, um dos motivos eles tinham que lembrar que o Senhor tinha libertado eles da escravidão do Egito. O Senhor pediu para eles saírem correndo, saírem depressa, né? Vão depressa para o deserto, rumo à terra prometida, e vão lá me adorar e sacrificar ao meu nome. Então, simbolizava a passagem da antiga vida para a nova vida, da morte, da escravidão para a vida em liberdade. E hoje, da mesma forma, através de Jesus Cristo, nós celebramos que um dia nós estávamos presos no Egito, no mundo, no pecado, mas fomos libertos e hoje somos livres para adorar a Deus. Celebramos também que nós estamos indo rumo a Canaã, só que hoje não mais Canaã física, não é mais um local geográfico aqui nesse planeta, e sim a Canaã celestial, que está além desta terra, aquilo que está reservado para nós depois desta vida. Nós celebramos também a comunhão. Lembra que os judeus eles tinham que fazer isso em família, reúnam a sua família, cada um na sua família tinha que sacrificar um cordeiro, um cabrito e comer juntos, participar juntos. E depois eles teriam que, isso tudo era uma preparação para a libertação dele, para eles saírem juntos do Egito e passarem toda a jornada que eles passaram. 40 anos eles ficaram no deserto juntos, em comunhão. Muitas vezes tinha conflitos, muitas vezes tinham que exercitar o amor, a misericórdia, a justiça, enfim. Nós celebramos também, a igreja, o corpo de Cristo, a unidade, tem a ver também com comunhão, né? Mas a coisa mais importante que nós celebramos é a morte do cordeiro. Naquela época era o cordeiro literal, um cordeiro, um animal, e hoje nós celebramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque foi este cordeiro chamado Jesus Cristo que nos deu a salvação, que nos deu a vida eterna. Então veja, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Hoje nós não precisamos mais sacrificar um cordeiro nem cabrito para celebrar a nossa Páscoa nos nossos dias, porque Cristo já foi sacrificado por nós. Eu queria que você se atentasse, tem um outro texto que fica em Números, capítulo 9, versículo 10 em diante, que fala sobre aqueles que muitas vezes recusavam participar da Páscoa, e hoje muitos se recusam a participar da ceia pelo mesmo motivo. E diz assim, Números 9, versículo 10 e 11, diga o seguinte aos israelitas, quando alguns de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no dia 14 do segundo mês, ao pôr do sol. Comerão o cordeiro com pães sem fermento e com ervas amargas. Nesse texto de Números, nós aprendemos algumas coisas. Uma delas é aquilo que eu falei. Alguns não participavam da Páscoa, não celebravam a Páscoa, porque se sentiam cerimonialmente impuros. E isso nós estamos falando de uma época, de um contexto, onde existia leis cerimoniais. Essas leis cerimoniais, elas não servem mais para nós. Elas serviam para os judeus naquele tempo. Hoje não servem mais para nós, porque nós não estamos mais no tempo da lei, e sim no tempo da graça. Fica para nós ainda os princípios que estavam em todas essas leis. E um dos princípios é exatamente falando sobre aquilo que Jesus fez no nosso interior. Naquela época, eles se preocupavam muito com a questão exterior. Então, tocar num cadáver já era o suficiente para eles se sentirem impuros, porque na lei cerimonial dizia isso, que eles não podiam tocar em cadáver quando for, vamos supor que eles estavam ali, alguém morreu e eles estavam fazendo um velório, eu não sei, e de repente tocaram em algum cadáver, mesmo que fosse um cadáver de animal, encontraram no meio ali da estrada e sem querer tocaram no animal, eles se sentiam impuros, eles tinham que fazer todo um ritual de purificação, para aí sim ficar em condições. E isso normalmente não acontecia na mesma hora. Às vezes demorava um dia para eles realmente se tornarem puros novamente. Tinha alguns rituais que demoravam até 7 dias para eles se purificarem cerimonialmente. Então, hoje nós não estamos mais nessa época. Mesmo assim, alguns ainda se acham indignos de participar da mesa do Senhor, por causa daquele texto
de Paulo, né, que fica em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Eu vou ler rapidamente, vai aparecer aí na tela para você, que diz assim: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Já fiz pregação na igreja sobre isso, explicando, tentando desmistificar alguns conceitos em relação a isso. Então, às vezes a pessoa fala: eu menti essa semana, eu briguei com a minha esposa, eu ofendi alguém com palavras, eu fui desonesto, eu tive pensamentos impuros essa semana. Então, eu não posso tomar a ceia do Senhor, porque eu estaria tomando indignamente. E isso é ignorar o contexto daquilo que Paulo falou, ignorar o próprio contexto da Bíblia como um todo, na celebração da Páscoa. Então esse texto que nós lemos antes de Coríntios, de Números, fala que eles não deveriam deixar de celebrar a Páscoa porque tocaram em algum defunto, mesmo que na lei cerimonial dissesse que eles estariam impuros. Por quê? Porque um sacerdote, alguém, iria sacrificar um cordeiro, e aí sim eles se tornariam puros. E hoje nós cremos que o cordeiro já foi sacrificado. Então tudo isso, como eu falo, no Antigo Testamento, tudo que acontecia, normalmente apontava para aquilo que iria acontecer com Jesus na cruz. De Gênesis até Malaquias, você pode perceber que está ali, direto ou indiretamente, ligado ou apontando para Jesus Cristo, para o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, se Jesus já foi sacrificado por nós, Jesus já purificou a todos nós. E não adianta você dizer assim: não, ele nos purificou, mas então a gente tem que viver uma vida de santidade, não podemos pecar. Sim, é verdade que nós temos que buscar o caminho da santidade e temos que procurar não pecar, temos que nos esforçar e lutar com todas as nossas forças para não pecar. Mas nessa luta você vai pecar. Não tem uma pessoa, não tem um ser humano na face da terra que possa dizer: eu não tenho pecado. E se essa pessoa disser, é a própria palavra de Deus que vai chamar essa pessoa de mentirosa. 1 João capítulo 1 diz: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e a verdade não está nele. Então todos nós somos pecadores. Se fosse analisar, realmente ninguém poderia participar da ceia, ninguém poderia participar da Páscoa. Porque nós, através de, seja pecados com consequências menores ou maiores, todos nós pecamos e falhamos, todos nós transgredimos as leis de Deus. Portanto, não seríamos dignos de participar da mesa do Senhor. Mas é exatamente por isso que Jesus morreu na cruz. Para que todos aqueles que não merecem, mas creem no Senhor. Ele não está dizendo que são pessoas dignas, não. São pessoas que não eram dignas, mas ele, que era digno, morreu no nosso lugar. Sofreu a punição e a condenação que nós, indignos, deveríamos receber. Portanto, ele que nos torna digno, através do seu sacrifício, do seu corpo, do seu sangue, que está aqui simbolizado pelo fruto da vide. A uva espremida, eles tinham o costume de falar que quando você exprimia a uva sangrava. Por quê? Porque a cor é muito parecida com o sangue, né? A uva espremida, o suco da uva ou o vinho é muito parecido com o sangue. E a videira tinha esse nome exatamente por causa disso. Era um fruto que ele simbolizava a vida. E Jesus disse, o Pai disse lá no Antigo Testamento também, que no sangue está a vida, está a alma das pessoas, né? Então, o fruto da vide, o suco que vem da uva, o vinho, ele simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado para purificar todos nós pecadores, todos nós que não somos dignos de herdar o reino dos céus, não somos dignos de participar da mesa do Senhor. E o pão asmo, é interessante notar que em muitas passagens que falam sobre Páscoa na Bíblia, fala que a Páscoa também era chamada da festa dos pães asmos. Eles ficavam 7 dias comendo pães sem fermento. O fermento, você vai descobrir isso lá no Novo Testamento, com Jesus e com o apóstolo Paulo, você vai descobrir que era uma figura, ele simbolizava o pecado. Aquilo que, quando você coloca na massa, faz a massa crescer, se espalha por toda a massa.
Assim é o pecado na vida dos seres humanos. Ele se espalha de uma tal forma que a pessoa incha e a pessoa fica sem espaço para Deus. Agora, quando você se esvazia de si mesmo, quando o pecado sai, quando você se afasta do pecado, você procura não pecar, você se esforça para não pecar, aí você dá lugar para que o Espírito de Deus haja na sua vida. Então, o pão asmo, pão sem fermento, ele simboliza o corpo de Jesus, que era o corpo sem pecado, que foi sacrificado por nós. Quando eles celebravam a Páscoa, nos tempos ali judaicos antigos, eles não poderiam pegar qualquer cordeiro, qualquer cabrito. Não, tinha que ser o melhor, sem defeito, o mais saudável, sem mancha, sem ruga, sem nada. Por quê? Simbolizava o corpo de Jesus, sem mancha, sem pecado, sem sujeira, o corpo limpo, puro do nosso Senhor, que apesar de ser tentado, não caiu em nenhuma tentação, resistiu a todas as tentações, venceu a todas as tentações e não pecou, até o dia em que foi sacrificado na cruz do Calvário. Portanto, se existe um homem que viveu nessa terra, e nós temos certeza que ele não pecou, esse homem se chama Jesus de Nazaré, o Cristo, o ungido de Deus. Ele é o Cordeiro do Pai, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, em Números 9, versículo 10 ao 11, nós entendemos que, mesmo que alguém se sentisse impuro, ela não deveria deixar de celebrar. Versículo 11 fala, deverão celebrá-la no dia 14 do segundo mês, ao pôr do sol. Normalmente era no mês de Abib, que eu disse que ficava entre março e abril. Provavelmente por isso que os católicos comemoram a Páscoa em abril, porque era nessa época, aproximada ali, a gente não sabe exatamente o dia, mas era entre março, final de março e início de abril, que eles celebravam a Páscoa. Então deverão celebrá-la no dia 14 do segundo mês, ao pôr do sol, comerão o cordeiro com pães sem fermentas e ervas amargas. Então as ervas amargas também era para o povo lembrar como era difícil a vida deles no Egito, que eles eram escravos, eles foram escravos e viviam uma vida amarga no Egito. Então, tudo isso apontava para aquilo que iria acontecer muitos anos depois. Todos aqueles que estão sem Cristo também vivem uma vida amarga, uma vida infeliz, uma vida vazia. Mas quando Cristo entra na vida de alguém, a vida da pessoa é transformada completamente. E aquela amargura vai embora. E a alegria toma conta da pessoa. E não é uma alegria que está condicionada à situação que a pessoa vive, a situação financeira, conjugal, os relacionamentos que a pessoa tem, a vida profissional. Não, é uma alegria que é independente das circunstâncias. Pelo simples fato de Cristo passar a morar dentro dessa pessoa, a pessoa ela é completamente transformada. E de uma pessoa amargurada e triste, ela passa a ser uma pessoa feliz, completa, desfrutando da verdadeira alegria que vem do alto. Então, eles comiam cordeiro na Páscoa, comiam pão sem fermento e as ervas amargas. E quando Jesus celebrou a ceia com os discípulos, eles tinham o costume também de tomar o vinho. Porque a ceia não era apenas um simples ritual, era como uma janta, um almoço. Eles faziam um almoço e não tinha graça se esse almoço fosse feito sozinho. Então eles tinham que repartir um com o outro, compartilhar um com o outro aquilo que estavam comendo. Sentavam na mesma mesa para desfrutar da comunhão, entendendo que o próprio Mestre veio para nos servir e assim nós também devemos servir uns aos outros. Isso também era simbolizado através do lava-pés. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos e disse, eu sendo Mestre e Senhor, vos servi, vos lavei os pés. E lavar os pés era uma atitude de escravo. Somente os escravos lavavam os pés dos visitantes, dos viajantes, os donos das casas. Então, um homem chegava na sua casa, tinha um escravo que iria lavar o seu pé. Quando ele recebia visita, o escravo ia lá lavar o pé dessas pessoas que andavam de sandálias no meio do deserto, e os pés ficavam ali cheios de areia, cheios de terra ou de sujeira. Então eles tinham esse costume, os judeus tinham o costume, não tinha tênis na época, eles tinham o costume de lavar os pés, fazia parte da cultura judaica. Aí Jesus vai e lava os pés dos discípulos, mostrando, olha, eu sou escravo de vocês, eu sou servo de vocês.
Se eu, sendo mestre e senhor, estou servindo, quanto mais vocês devem servir uns aos outros. Então, nós não focamos e não priorizamos o símbolo em si como a coisa mais importante. Nós priorizamos e valorizamos muito mais aquilo que está por trás do símbolo. Então, por trás do lava-pés está o servir. Então, nós colocamos na nossa mente o seguinte: nós temos que servir o nosso irmão. Nós temos que servir os nossos semelhantes. Mesmo aquele que não professa a fé, a mesma fé que a gente, nós temos que servir, porque Jesus veio para servir a todos. Ele morreu na cruz por todos. Nem todos creram nele, e por isso nem todos vão receber a vida. Mas Jesus morreu por todos. Deu oportunidade igual a todos. Serviu a todos, então nós devemos da mesma forma servir aos nossos semelhantes. E Jesus, ele mostrou que através deste símbolo, através do fruto da vide e do pão sem fermento, nós temos que valorizar não o pão em si, não o suco de uva em si, mas o que está por trás desse símbolo. O que está por trás disso aqui é o sangue de Jesus teve que ser derramado para remir, para limpar os nossos pecados. Eu pequei, eu transgredi, você pecou, você transgrediu as leis de Deus. Você e eu, nós não estávamos em paz com Deus. Tínhamos inimizade com Deus por causa dos nossos pecados. Estávamos longe de Deus, estávamos condenados nos nossos pecados, nas nossas transgressões, tinham colocado culpa dentro de nós. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão de pecados. Então o sangue de alguém teria que ser derramado. Normalmente era o sangue daquele que pecou. Se você pecasse no Antigo Testamento, alguns pecados, você tinha como punição a sua própria vida, você acabava morrendo, você perdia a sua vida. A morte era a consequência de muitos pecados no Antigo Testamento. E aí, para a pessoa não morrer, alguém tinha que morrer no lugar dela. É por isso que eles sacrificavam tantos animais. Antes de sacrificar, eles colocavam a mão na cabeça do animal. De uma forma simbólica, eles estavam transferindo a culpa para aquele animal. Porque ou era o animal ou era a pessoa que tinha que morrer. Como os seres humanos têm muito mais valor que os animais, nós sim valorizamos os animais, nós acreditamos que são seres criados por Deus. Eu sou contra maltratos aos animais, tenho animais em casa e trato muito bem, só que nós entendemos que os animais não devem ser tratados melhor que os seres humanos, porque os seres humanos são muito mais importantes. Jesus não morreu na cruz para salvar nenhum animal, ele morreu na cruz para salvar os seres humanos. Então no Antigo Testamento eles colocavam a mão na cabeça do animal antes de matá-lo, simbolizando a transferência da culpa e dos pecados para aquele animal. E conforme eles cortavam ali o pescoço daquele animal, o sangue era derramado daquele animal, então a ira de Deus era apaziguada, a justiça de Deus era satisfeita. Alguém pecou, acendeu a ira de Deus. O sangue tem que ser derramado para a ira de Deus se acalmar. Aí o sangue do animal era derramado, a ira de Deus se aplacava, Deus se acalmava, né? E aí veio Jesus Cristo, meu irmão, e morreu definitivamente, acabou com esse sistema de sacrifícios de animais. Ele, sem merecer a morte, morreu voluntariamente por todos nós. Ele se ofereceu, ele disse: ninguém tira a vida, mas eu a dou. Ninguém pode tirar a minha vida, mas eu voluntariamente a dou em favor de vocês. Então, Jesus morreu por nós. O sangue dele foi derramado. É isso que nós valorizamos muito mais do que o símbolo de tomar um suco de uva, muito mais do que a importância de se comer um pão sem fermento, é aquilo que está por trás disso, que é a nossa lembrança, que é memorizar aquilo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. E lembrar o porquê isso aconteceu. Quem foi o culpado? Foi eu e você. Fomos todos nós que pecamos, desobedecemos às leis de Deus. Fomos todos nós que levamos Jesus à cruz. Se eu e você não pecasse, não precisava o corpo de Jesus ser partido, nem o seu sangue ser derramado. Então, olha o que Paulo diz lá em Coríntios, até para explicar aquilo que diz lá em Números 9, fala: examine-se o homem a si mesmo, né? Eu acabei lendo não explicando, mas vou explicar agora, de uma maneira resumida. Alguns se achavam indignos, e são mesmos. Ninguém é digno de tomar a ceia.
Mas quando Paulo falou que alguns não deveriam estar tomando a ceia, por quê? Porque eles muitas vezes na hora de celebrar a ceia, que era o momento em que eles tinham que pensar em Jesus, pensar que Jesus morreu pela sua igreja, pensar que você tem que servir e repartir o que você tem com o seu próximo, com o semelhante, alguns na hora da ceia estavam indo para encher a barriga. Alguns eram tão glutões, eram pessoas tão desesperadas por comer, que estavam comendo tudo e não estavam deixando às vezes para aqueles que eram até mais pobres, aqueles que às vezes estavam até passando fome, ficavam sem comer na hora da ceia, ficavam sem participar da ceia, porque tinha alguns egoístas, comendo tudo e bebendo tudo, antes dos outros. Então, você vai ver isso em alguns versículos anteriores, no versículo 20, 1 Coríntios 11, 20, diz assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Então, esse é o contexto de tomar a ceia indignamente. As pessoas elas não estavam prestando atenção no que estava por trás da ceia, que era o amor de Cristo. E o amor que nós temos que ter uns pelos outros, a ponto de repartir o pouco que a gente tem com aqueles que não têm. Então, eles estavam matando o princípio da ceia. Não era o simples fato de estar tomando a ceia. Eu cometi um pecado essa semana. Porque todo mundo comete pecado. Você pode ter certeza que o próprio Paulo ele diz: dos pecadores eu sou o principal. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Então, Paulo não tinha condições. Ele tomava a ceia. Não é? Ele participava da ceia, mas quando ele falou sobre tomar indignamente, não era qualquer pecado, não é por ter pecado, e sim esse pecado específico que é de você esquecer, ignorar o princípio da ceia, que é o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados e a comunhão que nós temos que ter com os nossos irmãos e a responsabilidade que nós temos de servir o nosso próximo, o nosso semelhante. Aí em Mateus capítulo 26, versículo 17, olha aí, vai aparecer na tela, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Lembra que eu falei que também era chamada da festa dos pães sem fermento? E aí eles fazem essa pergunta e Jesus acaba dando a orientação para eles. E aí eles celebram a Páscoa, e é na Páscoa que Jesus explica, abre o entendimento, abre os olhos, a visão deles em relação ao que estava por trás da Páscoa, e o que está por trás da ceia que nós celebramos hoje. Em Lucas 22, versículo 14, diz assim: quando chegou a hora, Jesus e os apóstolos reclinaram-se à mesa, e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ele não estava falando que é literalmente o sangue, que é literalmente o corpo, mas ele estava falando de maneira representativa. Representava e ainda representa hoje. Pão sem fermento representa o corpo de Jesus, que foi partido na cruz, o corpo sem pecado. O fruto da vide, o vinho ou o suco de uva, não é para a gente se embriagar, porque isso é apenas um memorial. Ele disse: fazer isso em memória de mim. Eu sempre falo na nossa celebração da ceia que para você desmistificar a celebração da ceia é só você compará-la com uma lembrança de aniversário ou uma lembrança de casamento. Quando você sai de um casamento, você recebe uma lembrancinha e você guarda na sua casa, vai passar 10 anos, você vai olhar para aquela lembrancinha, um objeto, um artesanato, com os dados dos noivos, a data, e você vai lembrar: há 10 anos atrás eu estive nesse casamento. E vai ter ali boas lembranças, talvez, ou não sei, mas vai ter lembranças de que você esteve naquele casamento. Então, fazer isso em memória de mim, toda vez que a gente bebe do cálice,
Toda vez que a gente come do pão, nós lembramos, não daquilo que nós participamos, porque nós não estávamos lá, mas lembramos daquilo que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos atrás, daquilo que está escrito em sua palavra. Nós lembramos que, através daqui, nós aprendemos que Jesus morreu na cruz. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz do Calvário, no nosso lugar. Amém? Então agora eu vou chamar o meu pai, o irmão Nelson, que vai cear juntamente comigo. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, lembrando da morte e ressurreição de Jesus Cristo, anunciando que Ele voltará para buscar a sua igreja. Vamos também, através desse símbolo, através dessa celebração, anunciar que nós devemos repartir aquilo que nós temos com aqueles que não têm, que nós devemos compartilhar, que nós devemos servir uns aos outros, por amor de Cristo. Amém? Bom, meus irmãos, então vamos, de acordo com aquilo que Jesus ensinou, vamos ler novamente Lucas 22, mas apenas o versículo 19 em diante, que diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Então agora eu e meu pai, nós vamos comer do pão, lembrando, porque ele disse: fazer isso em memória de mim. Todos comamos o pão. Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, ainda em Lucas, capítulo 22, mas agora nós vamos ler versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vamos então tomar do cálice, que Jesus disse que ele simboliza a nova aliança. Passamos da antiga aliança, agora estamos na nova aliança. O sangue foi derramado porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todos nós somos pecadores, merecíamos a morte, a não ser que alguém morresse no nosso lugar. No Antigo Testamento, o animal morria no lugar da pessoa. Seus pecados eram transferidos para o animal, eles colocavam a mão na cabeça do animal, até para simbolizar essa transferência. E hoje os nossos pecados, a nossa culpa foi transferida para o Cordeiro chamado Jesus Cristo de Nazaré. O sangue foi derramado para apaziguar a ira que Deus tinha em relação a todos nós. Então bebamos com essa consciência. O sangue de Jesus foi derramado por nós. Bebamos. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de participar da Tua mesa. Sabemos que essa celebração não tem o mesmo valor cerimonial que tinha no Antigo Testamento. Não é um ritual, não é uma lei cerimonial, e sim uma ferramenta, uma ordenança de Jesus para estimular a nossa memória, estimular a nossa lembrança daquilo que aconteceu. E aquilo que aconteceu no Calvário é muito mais importante. Lembrar disso é muito mais importante do que o próprio ato de comer desse pão ou beber deste cálice. Então nós lembramos, Senhor, que por sermos pecadores estávamos perdidos, mas o Senhor morreu no nosso lugar e nos resgatou, nos reconciliou com o Pai, nos deu livre acesso, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos deu a vida eterna, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos tirou do Egito, nos tirou da antiga vida e nos trouxe para a nova vida, nos tirou da morte e nos deu a verdadeira vida. Muito obrigado, Senhor, Pai, pela libertação. Nós também estamos no Pessá, na Páscoa, estamos de passagem, Senhor, da antiga vida para a nova vida, do antigo mundo para a terra celestial, a Canaã celestial que o Senhor está preparando para cada um de nós. Nós também lembramos
que assim como o Senhor sendo o Senhor e Mestre, o Senhor serviu, nós devemos servir também uns aos outros, repartir, compartilhar, ajudar uns aos outros. E assim celebramos a nossa Páscoa, a nossa ceia, lembrando que Jesus é o Cordeiro Pascual. Jesus é o Cordeiro que nos limpou de todo o pecado, de toda a maldade, trazendo libertação a todos nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão? Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana, que você celebre a Páscoa e a ceia com a sua família dessa forma, lembrando que Jesus morreu por cada um de vocês. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.